Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore conosco ao Deus da vida. Ore conosco ao Senhor que dá sentido à nossa existência, que toca o nosso coração, que interpela a nossa vida e faz-nos cada vez mais dignos de sermos seus filhos e filhas. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vinde viver e reinar em nós. Consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, como diz o profeta Neemias, no capítulo 8, a leitura deve ser feita de maneira clara e distinta. E é com esta mesma finalidade e com este mesmo desejo e predisposição interior que vamos meditar e ouvir primeiro a palavra do Senhor, extraída do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Afastando-se da multidão, levaram-no consigo, tal como estava na barca, e acompanharam-no outras embarcações. Desencadeou-se então um grande turbilhão de vento e as ondas arrojavam-se contra a barca, de tal maneira que já estava quase cheia de água. Jesus à popa dormia sobre uma almofada. Acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento serenou e fez-se grande calma. Depois disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Como não tendes fé? Sentiram então um grande terror e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, esta é sem dúvida uma das passagens mais belas, na minha perspectiva, para mim pessoalmente, e faz-me sempre refletir como o nosso Deus é realmente grandioso. E a passagem que acabamos de ouvir, enquadrando e situando no tempo e no espaço concreto, Jesus vai vivendo a sua jornada de evangelização, levando a palavra do Senhor, levando a semente, que é a própria palavra, que vai transformar a vida de cada um dos seus auditores, dos seus interlocutores, de cada um daqueles que está à volta do Senhor. E o texto que acabamos de ouvir é sem dúvida um texto de uma grande profundidade espiritual, é de uma grande profundidade para descobrirmos o que significa, em primeiro lugar, a presença de Jesus na nossa vida, a missão de Jesus, e a isso respondemos à pergunta fundamental de todo o Evangelho de São Marcos: quem é Jesus? E a última frase do versículo 41 diz exatamente, ou seja, apresenta exatamente esta questão: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? O vento e o mar. Sabemos da cosmologia, e aqui os grandes tratados de Homero, Hesíodo e outros grandes historiadores antigos, nas suas cosmogonias, ou seja, o tratado sobre o cosmo, sobre esse tratado, este discurso sobre o cosmo, narrado de maneira mitológica,
narrado de maneira fantasiosa, de certa forma, mas com o objetivo de responder a questões fundamentais da vida humana, apresentam-nos o vento e o mar como duas realidades insuperáveis. Passo a explicar. O vento é este fenómeno da natureza, é uma força da natureza. Aliás, quando os grandes filósofos como Tales de Mileto, como Anaximandro, vão refletir, vão encontrar os elementos fundamentais da natureza. A água, o fogo, o vento e a terra, elementos fundamentais da natureza. Mas a verdade é que o vento, aliás, os antigos, alguns consideravam o vento como um deus. Sabemos que para os gregos tudo era Deus, este panteísmo, esta realidade muito presente. Mas o vento é esta força indomável, tal como o mar também, é uma força indomável. Portanto, quem era o único que poderia domar o vento e o mar? Era o próprio Deus, o Criador de tudo, desta realidade, ou seja, indomável pelo homem, que só Deus podia domar. Sabemos que o vento e o mar representaram sempre uma realidade de medo, de limite e também de certa forma desta consciência do homem de que ele não podia ir mais além. E só ali onde o vento conseguia ir até ao extremo, só o Criador podia chegar. E portanto, quando o autor, aqui São Marcos, no caso concreto, apresenta esta questão colocada pelos interlocutores de Jesus, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Ele nos quer dizer, literalmente, que Jesus é Deus. Esta é a questão fundamental. Ou seja, ao responder com aquilo que são... Ou seja, esta pergunta é quase que uma pergunta retórica. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Ou seja, diante da ação de Jesus, diante do gesto de Jesus, do poder de Jesus, estes homens querem saber de onde vem este poder. Que palavras são essas que são capazes de mudar o curso natural das coisas? E a resposta é que Ele é Deus. Mas entrando aqui com uma leitura nestes últimos minutos que nos faltam, entrar aqui no profundo e na leitura espiritual, como fez Santo Agostinho, percebemos que o mar vai representar sempre esta ideia dos obstáculos, das dificuldades da vida, dos problemas, das doenças, de tudo aquilo que representa na nossa vida algo que não permite que sejamos verdadeiramente felizes à maneira de Deus. Mas a verdade é que, recorrendo a Deus, nós conseguimos vencer. E a verdade é que estamos na barca. A barca, como já noutros momentos pude refletir convosco, o mar é este mundo impetuoso. E se formos buscar a linguagem de São João, o mundo, é a presença do demónio, a hostilidade, a perversidade e tudo aquilo que representa, de certa forma, o anticristo. Na linguagem de São João, atenção. E a Bíblia complementa-se, e portanto vamos buscar esta ideia de São João e colocámos-la aqui neste texto também de São Marcos, para dizer que estamos numa situação de hostilidade espiritual, combate espiritual. Nosso combate não é físico, é espiritual, que depois tem um efeito físico também. Portanto, estamos nesta barca, estamos neste mar, mas estamos na barca. E Cristo vai também na barca. Cristo está presente na barca. E Ele dorme, mas não está ausente, está presente. E o Senhor, no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nos diz de maneira muito clara e precisa: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e sairei. Ou seja, então o Senhor está à porta, basta chamar por Ele, basta clamar. Aliás, a palavra de Deus também nos ensina: pedi e dar-se-vos-á. Ou seja, nós devemos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, e mesmo reclamar, não só aqui dobrar. Sabemos que o prefixo re está aqui a dar força ao verbo clamar, ou seja, é repetir, é com intensidade, é sobremaneira, é excessivamente pedir ao Senhor que ilumine o nosso entendimento para termos esta consciência de que
nas adversidades da vida, precisamos chamar por Ele. E quando chamamos por Ele, Jesus fala com poder. Jesus fala com poder esta doença. E como não recordar as palavras do Padre Martim Avalos? O tempo dos milagres não terminou. Jesus hoje continua a calar o vento. Jesus hoje continua a calar o mar. Jesus hoje continua a calar tudo aquilo que é contrário à felicidade humana. A felicidade humana no sentido de Deus, atenção, não no sentido materialista do consumismo, não. A felicidade como este encontro permanente e constante com o autor da vida. Este encontro que mudará profundamente a nossa vida e fará assim que mesmo nos momentos difíceis nós continuemos a confiar na palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, que esta palavra deste dia seja bálsamo para a sua vida, seja alento, seja força, dê vigor e renove as suas forças para poder combater o mal que muitas vezes nos circunda e nos quer derrotar. O Senhor está contigo e permanece para sempre. A alegria do Senhor é a nossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.